Olá, seja bem-vindo, Bet Educar 2018. Estamos ao vivo, direto do estande do Objetivo, aqui na Expo São Paulo, na nossa rádio e TV Objetivo. Durante todo o dia, teremos várias palestras acontecendo aqui até às 6 da tarde, compartilhando muita informação com vocês. Estamos ao vivo nas redes sociais, não é, Malu? Exatamente. Você pode acompanhar essa nossa palestra ao vivo pelo Facebook, Curso e Colégio Objetivo. E também no site do Objetivo você pode acompanhar essa palestra online. Eu queria apresentar aqui... E só lembrando também que depois a palestra continua no site para vocês acompanharem, tá? Exatamente, relembrar alguma coisa que o professor falou. E eu queria apresentar o professor doutor Nonato Assis de Miranda. Ele vai falar de gestão escolar e os grandes desafios. Lembrando ao público que as perguntas podem ser feitas a qualquer momento. Na verdade, isso aqui é uma conversa, professor. Perfeito. Boa palestra. Obrigada. Tá, muito obrigado. Bom dia a todos. É um prazer muito grande me falar a respeito de educação. No caso mais específico, hoje quero falar um pouquinho de gestão escolar, os grandes desafios da gestão. A gestão é algo extremamente complexo que requer uma série de desafios da gestão, do diretor, no dia a dia das escolas, sejam elas públicas ou particulares. E nós estamos sempre atentos a tudo o que acontece e nós temos um mote muito grande, que é a educação das nossas crianças e dos jovens que estão presentes nas nossas escolas. Então, daí a questão do grande desafio de se dirigir, de se gerenciar uma escola na contemporaneidade. Cada vez mais esse desafio torna maior por conta das próprias transformações que são observadas na sociedade. Então, o que eu gostaria de colocar, né, inicialmente aqui, que eu pensei em estar conversando com vocês, é o seguinte: quando a gente pensa na questão da gestão da escola, gestão da educação, precisa separar um pouquinho. Quando nós falamos de gestão educacional, estamos falando de uma visão sistêmica, estamos falando em questão mais de governo. Quando nós falamos da escola especificamente, da gestão escolar, nós estamos falando da escola, a dimensão micro, que tem uma importância fundamental, porque é lá que nós realizamos efetivamente o trabalho em prol da educação dos nossos jovens e das nossas crianças. Então, é lá que a coisa efetivamente acontece. E tanto que, quando eu me refiro à questão de políticas públicas de educação, eu sempre deixo muito claro: toda e qualquer política se concretiza efetivamente no espaço da sala de aula, através do trabalho do professor. E é responsabilidade do diretor dar garantias, subsídios para que isso efetivamente se concretize. Então, o diretor ele tem um papel muito importante nesse trabalho, tá certo? Então, é uma atividade extremamente desafiadora. Então, eu indago, mas por que desafiadora, né? Então, para pensar um pouco a respeito disso, vamos entender o porquê desses desafios, se faz necessário, às vezes, compreender um pouco alguns conceitos de gestão, né? Eu sempre digo o seguinte: a gestão, ela requer de nós uma série de empreendimentos no nosso dia a dia. Eu até brinco que, às vezes, para você ser um gestor, você precisa aprender a administrar sempre a sua vida. A gestão, a mais simples, é a pessoal. Depois, é a familiar. E aí eu até comento, para você casar, você precisa primeiro aprender a gerenciar a sua própria vida. E senão, fica um pouco difícil. Então, porque quando se você não tem condições de fazê-lo, como que você vai fazer da família? Torna-se um pouco mais complexo. Quem não arruma a cama de manhã já começa fazendo tudo. Começa a ter problemas. Ainda mais atualmente, né, que as tarefas devem ser divididas. Então já tem que começar a pensar tudo isso. No que diz respeito aos recursos financeiros, o quanto você recebe, quanto você gasta, principalmente tem que tomar cuidado com isso. Então, sempre é um grande desafio, a familiar. E quando você vai, evidentemente, para uma organização como uma escola, aí a coisa torna-se um pouco mais complexa. Por quê? Estamos lidando com pessoas, estamos lidando com gente. A gestão educacional, a gestão escolar, ela tem uma diferença muito grande de uma gestão empresarial, por exemplo. Embora nós tenhamos bebido muito nas orientações, nos referenciais teóricos da administração corporativa, mas nós estamos lidando com pessoa. Esse é um grande mote, é um grande desafio, tá certo? Envolve basicamente aspectos gerenciais técnicos, tá certo? Ela é uma atividade que não
que põe em ação, evidentemente, o sistema organizacional. É isso que a gente precisa ter clareza quando se pensa a respeito disso, mas nunca perdendo de referência o lado humano, né? A escola precisa ter muito claro isso aí. Então, quando você pensa num conceito, você precisa ter claro que você está se referindo a uma dimensão das diretrizes políticas educacionais de uma perspectiva pública, no sentido de buscar implementar cada vez mais o seu projeto político-pedagógico. Toda escola tem um. Toda escola tem um projeto político-pedagógico, que é aquilo que você define que tipo de homem que eu quero formar, que tipo de pessoa que eu quero devolver para essa sociedade. E é a partir desse projeto que as escolas acreditam, que as famílias acreditam e que nos transfere essa responsabilidade. Então, nós temos uma responsabilidade enorme nas nossas escolas, na formação das nossas crianças, com base na definição desse projeto pedagógico que é compromissado com princípios de democracia, com métodos aí, e uma série de coisas. Por quê? É com base nesse projeto que nós somos escolhidos pelas famílias para nos transferir, para nos passar a responsabilidade pela educação escolar, que é a educação sistematizada dos seus filhos, porque a educação tem uma dimensão maior, ela tem formatos diferentes. Existe a educação formal, a informal e a não formal. Estou me referindo à educação formal, sistematizada, que é a que acontece no espaço escolar, sob a responsabilidade da escola, do diretor da escola, dos professores. E essa tem um processo de sistematização muito grande. E isso não, evidentemente, que exclui a responsabilidade das famílias de serem parceiras. Nós temos que sempre trabalhar com parceria com as famílias, porque a educação é um trabalho de mão dupla, né? A educação é escola e família. Nós não trabalhamos sozinhos nas escolas, trabalhamos sempre em parceria com as famílias na educação dos nossos filhos, tá certo? Bem, a gestão escolar, portanto, ela é compreendida como um processo político de disputa de poder, explicitamente ou não. É política, sim, porque não é algo neutro, é algo que tem bastante intencional. Não pensamos numa gestão, numa perspectiva isolada, sem considerar os objetivos que estão por trás deles. Então, todas essas ações são ações absolutamente intencionais a partir do momento em que, quando nos propomos a educar, a formar, a definir um currículo que vai ser trabalhado, nós temos clareza daquilo que nós propusemos fazer. Portanto, não é um ato neutro, ao contrário, é um ato político. Por isso que a gente nunca pode perder isso de referência, né? Isso pautam-se predominantemente pelos seus próprios olhares, interesses de cada passo, evidentemente, de acordo com aquilo que nós escolhemos, daquilo que nós pensamos, tá certo? E aí, para atingir essas formas, aí se faz necessário compreender os objetivos que a escola pensou a respeito dessa questão da gestão, tá certo? Bem, mas aí, quando a gente pensa o seguinte, bom, fazemos a gestão, ela está presente, mas o que afinal de contas é isso? Tem o Paro, por exemplo, que é um autor que tem uma visão um pouco, vamos dizer assim, um marxista a respeito do assunto, ele trata a administração, a gestão, no sentido de utilização racional de recursos para obtenção de fins determinados. Tanto que ele utiliza, inclusive, o termo administração como sinônimo de gestão. É uma questão didática, mas existe uma compreensão maior a respeito disso, que quando nós estamos falando hoje de gestão, nós evoluímos, nós crescemos muito, principalmente numa perspectiva mais democrática. Quando é que nós passamos a convidar, a permitir que as famílias passassem a fazer parte dessa gestão, seja essa escola pública, seja essa escola particular. As famílias têm um papel muito importante nas decisões que são tomadas na escola no dia a dia. Professor, mas pegando esse gancho justamente que o senhor está falando de hoje, né? Qual que é o grande desafio? Vamos lá. Para poder chegar e a gente debater essa atualidade mesmo, né, professor? É essa a ideia que eu colocar. Então, quando eu coloco, qual então seria então esse desafio? O primeiro dela, gente, é o seguinte: garantir a participação das famílias na escola é um desafio. E ela se faz necessário, porque as famílias, de modo geral, elas têm hoje, na sociedade contemporânea,
um conjunto de atividades, de atribuições que muitas vezes acabam, por força das circunstâncias, deixando para a escola a responsabilidade exclusiva, quase que exclusiva da educação, tendo uma dificuldade muito grande de participar da educação dos seus filhos. E aí o que acontece? Se torna um desafio do gestor para poder lidar com essa questão de como que é que ele consegue conciliar os princípios, os valores que são trabalhados naquela perspectiva do currículo da escola com as necessidades da sociedade, com aquilo que as famílias acreditam, né? E aí é o seguinte, para que isso aconteça, evidentemente, os gestores têm que estar sendo muito atentos a essas mudanças, e são inúmeras as dificuldades enfrentadas no dia a dia das escolas. Por exemplo, tá? A escola, eu acho que um dos maiores desafios dela, que nós temos sido cobrados cada vez mais, é a oferta de um ensino de qualidade. Isso é um grande desafio. E um problema maior é que nós não temos clareza ainda do que é exatamente uma educação de qualidade. É um tema extremamente subjetivo. Não temos muita noção. Numa perspectiva, por exemplo, de alguns governos, eles determinam indicadores, criam indicadores. Por exemplo, no caso do Brasil, nós temos o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Criou-se um indicador, mas esse indicador, ele é um indicador não somente de aprendizagem, ele é um indicador sintético, é um indicador que envolve a questão do fluxo, que permeia a questão do número de alunos aprovados, alunos não aprovados e, evidentemente, o desempenho, principalmente em língua portuguesa e matemática, né? Agora, quando nós pensamos numa educação de qualidade, nós imaginamos que, para além da aprendizagem dos conteúdos, é importante também que as nossas crianças compreendam um conjunto de valores com os quais nós dialogamos, que nós acreditamos, nós buscamos uma formação mais humana, mais própria na sociedade, tá certo? E aí, um outro aspecto nessa perspectiva que eu vejo como desafiador para a gestão é o fato de que nós temos que estar atento à valorização docente, por quê? Se nós não temos professores formados, professores que estejam atentos às mudanças que acontecem na contemporaneidade, nós não vamos dar conta disso tudo. E aí, fala assim, mas, bom, é competência do gestor lidar com essa questão da formação? Sim, é competência do gestor fazer isso, sim. Por quê? E nós teremos um desafio um pouco maior agora, por conta da questão das mudanças, aí que eu vou falar um pouco mais à frente da BNCC. Porque, às vezes, elas acontecem e esse professor que está nas nossas escolas, eles não tiveram uma formação inicial, que é a formação na universidade, que atendesse essas demandas, essas necessidades. E aí, o que acontece? Cabe ao gestor dar conta dessa formação. Daí a questão desafiadora, tá certo? Portanto, a escola precisa inovar. Isso é uma necessidade, né? Ela precisa estar atenta a isso. E quem é que proporciona isso? É o diretor, né? Propor algo novo a um grupo nem sempre é simples. Nós gostamos muito da área de conforto. Então, quando algo destoa um pouquinho, quando nós buscamos transformar algo, incomoda, mexe com as pessoas. E aí sempre há um questionamento, mas por que isso? Sempre funcionou bem, por que tem que mudar? Mas as coisas precisam mudar. Aliás, uma das grandes críticas que nós temos a respeito da educação é o fato de que nós não temos conseguido, enquanto escola, acompanharmos o mesmo ritmo das mudanças que acontecem na sociedade. E nós somos cobrados disso, enquanto diretores de escola. Olha, eu digo para vocês isso, não apenas com concepção de investigador de academia, de ser diretor de escola. Eu fui diretor durante muitos anos, então eu tenho noção a respeito disso. E então precisa, evidentemente, o diretor orientar, conscientizar e informar sobre a importância aí da inovação na escola, né? Então, nós temos que, nessa perspectiva, né, de desenvolvermos aí competências inerentes à solução e criatividade. Temos que ser criativos. Nessa sociedade, se não formos criativos, não buscarmos ali aprender a lidar com situações adversas que acontecem no dia a dia das escolas, né? Nós temos que estar pensando tudo sobre isso. Temos uma pergunta aqui, professor, só um minutinho. O seu nome, por favor, e a sua pergunta. Bom dia, prazer e a minha reverência. Já começam... Seu nome? Sandra, perdão.
o meu desafio. Eu concordo em gênero, número e grau que é muito difícil a gente não ter um alicerce quando o nível superior ele já vem estremecido. E por conta do salário, eu sou diretora de uma escola pública, Sim. e por conta do salário, o professor não se incomodar em ser capacitado. O que fazer? Ele acha que ele já faz muito por aquilo que ele ganha e que estudar agora não é prioridade. Ele precisa ganhar dinheiro. Então, eu proponho ao senhor um desafio. Qual é a linha de argumento que eu tenho que usar para que esse professor cresça e entenda que quanto mais e melhor ele estiver apto e atualizado, mais condições ele vai ter de pedir aumento. Como é que eu faço isso, professor? Bom, professora Sônia, é isso? Sandra. Sandra. Bom, a provocação é muito interessante e ela está me pedindo uma avaliação aí quase que impossível. Mas, enfim, vamos pensar. A primeira coisa que eu tenho que entender é o seguinte. A questão da qualidade da educação está intimamente relacionada com a valorização docente. De fato, é um desafio grande para a gestão da escola, a qualificação dos professores, considerando-se que a universidade, ela nenhum curso, não estou responsabilizando a universidade por conta da formação. O que acontece é o seguinte, há algum tempo nós frequentávamos um curso de graduação e essa formação acontecia para os próximos 20 anos. Hoje não mais. Essa formação ela se torna obsoleta ou pelo menos defasada num período curtíssimo de tempo. E aí a questão iminente da necessidade de formação continuada, que é esse desafio grande que eu coloco para os gestores. Por que isso é necessário? Porque é ele que vai liderar essa formação. Cabe ao diretor motivar os seus professores, aí é um desafio grande, a gente tem que motivar esses professores, no sentido de que a partir do momento que ele fez a opção, que ele escolheu a docência, eu não estou dizendo que o salário não seja importante, é importante, tá? Ele faz parte da questão salarial, mas para que eu possa fazer questionamentos sobre mudanças salariais, antes disso eu tenho que demonstrar que eu tenho qualidades, que eu tenho qualificação, que eu posso fazer a diferença para que isso realmente possa haver uma contrapartida. Professor, e é o comprometimento, né? Não Porque é... se for pensar assim, tantos médicos que ganham pouco, tantos advogados, tanta gente, se for pensar, eu ganho pouco, então eu estou fazendo muito para o que eu ganho, aí tem que trocar de profissão, né? Exatamente. Então é assim, tudo é uma questão de opção. Nós escolhemos o professor. Eu não vejo a docência como um sacerdócio, quero deixar muito claro isso. Não é um sacerdócio, é uma questão de profissionalização. E quando eu falo da questão da profissionalização, significa que eu tenho que obrigatoriamente me formar continuamente para que eu possa atender as demandas da formação, da aprendizagem dos meus alunos. Porque senão o meu aluno vai estar na minha frente. É tudo muito rápido. Os métodos utilizados hoje, os procedimentos didáticos são outros. Gente, quando eu me formei nos anos 80 em pedagogia, lá no final dos anos 80, eram outros recursos. Jamais existia tudo isso que eu estou usando aqui. Imagina, eu aprendi coisas muito diferentes. Eu aprendi a usar o flanelógrafo, o cartaz de pregas. Acho que vocês nunca ouviram falar nisso. Mas estou ficando, passando dos 50, a gente sabe dessas coisas. Hoje, os alunos usam outros recursos tecnológicos. Aqui também eram tecnologias extremamente importantes para a época. Mas as coisas mudaram. Eu usei a máquina, aprendi a datilografar. Eu uso os 10 dedos sem olhar, eu aprendi, eu sei tudo isso e tal. Só que hoje nós temos que usar o computador, o celular, é uma outra proposta. Então eu tive que me adequar a esse novo tempo. Faz parte, eu sou um educador, eu sou um professor, então eu tive que buscar isso. Para eu conseguir sucesso, eu me considero uma pessoa bem-sucedida na educação, eu falo isso com muita propriedade, e tenho orgulho de dizer isso, eu estudei muito. Tá? Aliás, eu não paro de estudar. Como eu trabalho também com a questão da educação à distância, eu achei por bem que mesmo já tendo 2 licenciaturas, 2 mestrados, um doutorado, eu falei, não, mas espera um pouquinho só. Como que eu posso ser um gestor de um curso que eu não passei para a situação? Pois bem, eu optei por fazer um curso à distância e estou terminando direitinho, como todo mano do figurino. Estou no meu último semestre do curso de Sociologia à distância. Eu tinha que passar pela condição de aluno para eu entender
entender quais são os desafios do aluno para eu poder efetivamente ser um bom gestor da educação à distância, por exemplo. Então, eu sinto isso, é um laboratório. Então, quem busca isso tem que acreditar, tem que investir na própria formação. É desafiador, mas agora, para buscar isso, ele tem que pensar nele, acreditar e investir primeiro nele mesmo. Bom, aquilo que eu já havia dito um pouco para vocês é o seguinte, é um desafio também, né, envolver os pais na educação dos filhos. Isso é muito importante, seja a escola pública ou seja a escola particular. Nós precisamos trazer os pais para nos ajudar, nos apoiar na educação dos seus filhos, tá certo? Porque não somente eles, todo mundo é responsável. Gente, educador são todas as pessoas que estão direta ou indiretamente envolvido com a educação das crianças. Todos têm um papel importante, desde o diretor da escola, pensando no nome de gente da escola, até a pessoa que cuida da alimentação, que cuida da limpeza da escola, porque nós necessitamos dela para que a escola esteja adequada, o ambiente esteja adequado, para que as crianças possam estudar melhor. O ambiente, ele interfere sim na aprendizagem, vários estudos mostram isso. O ambiente físico, a questão do espaço, dos recursos, não são suficientes, mas são extremamente importantes. A falta de tempo dos pais, como eu disse há pouco, é um problema. E aí nós temos que, às vezes, encontrar alguns mecanismos para poder facilitar essa aproximação. E hoje, com as tecnologias, isso tornou um pouco, se tornaram ferramentas possíveis para facilitar isso. Tem os grupos de WhatsApp, tem os e-mails, enfim, tem várias formas que eu tenho de me comunicar. Podemos, inclusive, fazer reuniões usando teleconferências, usando, como é que se chama? Lá esqueci o nome, mas tem um que você, não me lembro o nome. Como é que é? Skype, isso aí. Usando o Skype, nós podemos utilizar para falar. Então, é possível. O fato de não estar fisicamente não significa que não esteja presente. Tá? Então, trazer os pais para a escola é um desafio que precisa ser superado. Mesmo que não seja fisicamente, que participe utilizando os recursos aí de mídia, as tecnologias que pode favorecer. Outra coisa também que eu coloco é o seguinte, eu usei um termo que às vezes poderia ser até criticado, que eu chamei de fidelização dos alunos. Eu peguei emprestado essa terminologia que as pessoas do mundo corporativo usam. O que é essa fidelização dos alunos? Gente, nós precisamos de alunos nas escolas. Os alunos precisam permanecer nas escolas. Senão nós não existe escola, não existe educação. Mas por que isso tudo? Numa escola particular, eu sempre digo o seguinte, quem define a permanência ou não na escola é o aluno. Um pouquinho maior são eles que vão conversar com os pais, demonstrar a satisfação ou insatisfação deles com a escola. As escolas públicas, elas têm problemas de número de alunos, problemas de evasão, alunos que, lamentavelmente, por motivos diversos, principalmente no ensino médio, acabam se perdendo. E é um desafio da gestão manter esses alunos. Se eu quero melhorar meus indicadores de resultados, eu tenho que manter os alunos na escola. Mas eu tenho que manter esses alunos na escola aprendendo, apropriando do currículo. E aí eu tenho que me atualizar sempre. Se não tem aluno, não tem escola. Então, todas as escolas precisam fazer com que esse aluno goste, que ele tenha interesse da escola. E aí eu tenho que inovar. Eu tenho que trazer caminhos alternativos, propostas alternativas para adequar aí a meu contexto, a minha proposta aos interesses dos alunos. Eles são os nossos, vamos chamar talvez de clientes, não pode falar de uma certa forma nisso, mas são eles, nós estamos trabalhando para eles. Isso não quer dizer que nós não temos que trabalhar alguns valores, por exemplo, como eu disse antes, na perspectiva da qualidade social da educação, a ponto do aluno chegar de maneira equivocada e falar, eu estou pagando o seu salário, alguma coisa assim. Não, não é bem isso. Eu estou dizendo o seguinte, nós temos que ter uma relação bastante harmônica, bastante tranquila, de compreensão, de prestação de serviços, de qualidade, buscando sempre a aprendizagem dos nossos alunos, o desenvolvimento dessas crianças. Por isso a questão da fidelização, que é fazer com que esse aluno se sinta sujeito, que ele acredite naquela escola, que ele queira gostar, que ele queira estar na escola, e não que ele queira simplesmente entrar em desespero ao término da aula para poder ir embora. Então ele precisa gostar da escola, certo?
Aí é uma outra coisa que eu queria colocar para vocês o seguinte. Quando eu falo em desafios, acho que esse talvez seja um dos maiores agora. Bom, nós temos uma BNCC. E a implementação dessa BNCC nas escolas é um desafio grande. Eu não tenho dúvida de que muitas escolas já estão relativamente avançadas. Nós temos um período aí de implementação, mas quando nós pensamos o seguinte, que nós passaremos por um processo de mudança e que alguns dos nossos professores, ou grande maioria deles, por que não dizer, terão que se adaptar a essa nova realidade, a esse novo currículo. Isso é um desafio em que sentido? Porque, considerando-se que haverá algumas mudanças, até mesmo de conteúdo em algumas séries, alguns procedimentos, e que a formação desse professor inicial, que já estão na escola há algum tempo, não contemplou essa base, é nossa responsabilidade de buscar essa formação. Nós vamos ter que fazer, esse processo de transição é um processo desafiador. Então, a escola, cada uma delas, os sistemas terão que, aí, evidentemente, que fazer com que isso aconteça, que haja essa apropriação. Se nós tivemos, no final da década de 90, lá, os parâmetros curriculares nacionais, que era para subsidiar o trabalho do professor, a implementação do trabalho no dia a dia, do currículo na escola, agora nós temos a BNCC. Bom, ela está aprovada, ela está homologada pelo Conselho Nacional de Educação. E nós temos um prazo aí de implementação, que é colocá-la a funcionar. Implementar é mais difícil do que implantar, porque é fazer funcionar bem. Aí é o desafio para todo mundo, né? Então, não há dúvida que será um desafio grande nessa situação. Bem, e o que eu fiz? Só para poder estar quase finalizando, porque o meu tempo está esgotando. Esse século, nosso século XXI, né, ele apresenta em desafios constantes. Acho que cada vez mais. Eu vejo que se a segunda metade do século XX as coisas aconteceram num ritmo de mudança tamanho, o século XXI não está sendo diferente. Está sendo complicado, mas as coisas estão ocorrendo de uma forma muito rápida. E aí, isso realmente representa desafios muito grandes, porque são mudanças paradigmáticas que nos convidam a pensar a como conviver, a estar nesse mundo em constantes mudanças. Esse é um desafio grande. Essa é uma coisa que nós temos que aprender. E, às vezes, por questões relacionadas com aspectos geracionais, isso fica um pouco difícil, porque nós nos formamos uma perspectiva e nós recebemos a cada dia alunos mais jovens. Mas nós não permanecemos mais jovens o tempo todo, nós envelhecemos. E aí é que está o grande problema, que nós temos que adequar esse novo contexto. A questão geracional é um problema sério, então você tem que adequar isso tudo para você colocar. Porque senão você às vezes pensa numa aula, você fala assim, mas essa aula vai ser fantástica, mas você pensou com a sua cabeça, você não pensou na perspectiva do aluno. Então você acredita que vai ser um sucesso, mas para você, não para o aluno. Então, a gente tem que estar atento a isso. Se antes imperava a linearidade e a certeza das respostas às questões humanas, hoje é tudo muito diferente, tá certo? Divididas em certo, errado, boas e más. Hoje, nós convivemos com a questão da complexidade da vida e, mais do que darmos respostas, estamos a todo momento nos indagando. Os alunos nos indagam o tempo todo. Então, nós também temos que aprender a nos indagar sobre o que acontece no dia a dia. E aí, eu faço algumas provocações. Primeiro, será que as escolas estão oferecendo aos alunos que enfrentarão cenários até então inimagináveis por nós, porque nós não pensávamos isso antes, estamos na formação num outro momento, uma educação que lhes permitirá utilizar conhecimentos, articulá-los aí, transformá-los em prol deles mesmos e da sociedade? Será que nós estamos conseguindo fazer isso? É uma pergunta que nós temos que fazer e pensar um pouco a respeito quando nós pensamos na formação dos nossos crianças. Será que as escolas estão preparadas para implantar a cultura da mediação?
da paz, diante do contexto de incertezas para os nossos alunos? Será que nós estamos aprendendo a lidar com isso? Para evitar que aconteçam coisas, às vezes, horríveis, como a questão da violência, como acontece na escola, da escola, e até às vezes gerando situações aí extremamente complexas em outros países, mas alguns casos pontuais aqui também no Brasil. Quais são os critérios utilizados para avaliar a qualidade da educação? Nós temos pensado nisso? Isso se faz necessário. Temos que pensar muito a respeito disso. Bem, eu não trago, a ideia quando eu vim conversar com vocês aqui, não são respostas a essas indagações, mas eu prefiro deixá-las como provocações para que nós possamos pensar um pouco a respeito de quais são os desafios de ser gestor, de ser diretor de uma escola no contexto do século XXI, seja ela pública ou particular, lembrando sempre que nosso foco maior é a educação de qualidade social para os nossos alunos. Muito obrigado a todos. Perguntas? Alguém quer perguntar? Foi tão intenso, né, a palestra do professor. Alguém tem alguma dúvida? Quer? Não? É difícil, né? A gestão hoje em dia é um desafio muito grande, porque, segundo alguns grandes formadores aqui do Objetivo, os alunos estão cada vez pedindo mais, pedindo mais, pedindo mais. Professor, você está me dando pouco, eu quero mais. Quer dizer, é outro tipo de gestão, né? Eles nos cobram cada vez mais. E quanto mais recursos, mais desafiadora é a gestão. Esse é o problema. Como eu dei o exemplo lá da gestão particular. Quando você vai para uma gestão escolar, a coisa se torna mais complexa. E aí o diretor tem que estar atento a essas indagações, essas provocações dos alunos, porque às vezes nós não estamos dando conta de atender as expectativas deles. Muito bem. Muito obrigada pela presença de vocês todos. Tá bom? Muito obrigado a todos. É isso, professor. Foi ótima a sua palestra, meio corrida, mas teve que ser, né, professor? Mas inclusive, esse é um desafio também, né, professor? Lidar e improvisar um pouco. E que fique com uma provocação as pessoas levarem essa reflexão para casa, né? O que eu posso fazer de melhor daqui para frente? O que eu posso fazer de melhor para sempre? A gestão, gente, parece que é difícil, mas não é não. Ela faz parte. Todos nós fazemos isso todo dia. Desde estar aqui é uma questão de gestão, não tenha dúvida. Tá bom, então. Tá e certo. nós vamos fazer um encerramento agora, rapidinho, um prazo aí de 10, 15 minutos para a gente montar aqui o nosso stand com a oficina criativa. As crianças já estão aqui e você que está ligado ao vivo com a gente pelas redes sociais, daqui a pouco a gente volta, tá bom? Até já. Até já.